Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Show de bola, concurseiro, professor Jean com você. Olha lá, vamos trabalhar agora as normas de higiene, né? Normas básicas de higiene. Vamos falar ali um pouquinho sobre higiene ambiental, higiene pessoal, os utensílios, equipamentos de limpeza. Tem um material de apoio. O material de apoio ele está muito mais completo do que a apresentação, para a apresentação não ficar tão poluída, né? Aí eu preparo o material de apoio mais robusto, com mais informações, mais fundamento teórico, e eu trago aqui na apresentação algo mais enxuto para você, para a aula se tornar um pouco mais dinâmica e no final eu respondo algumas questões. Lembrando que as questões eu trouxe algo voltado dentro da normatização da NR24, que eu não vou abordar aqui a NR24 na íntegra, mas no seu material eu tenho muitos pontos. Eu abordo muita coisa da NR24, porque é ela que regulamenta a higiene, né? As normas básicas de higiene. Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Veja que aqui eu tenho o que seria higiene no trabalho, né? Um conjunto de práticas preventivas, né? Conjunto de práticas preventivas que preservam a saúde física e mental do trabalhador, sim, tanto física quanto mental, porque mental, você trabalhar num local limpo, um local organizado, você chegar lá, você tem mais disposição até para trabalhar, né? Tem como relevância o quê? Um ambiente limpo, ele reduz acidentes, ele reduz doenças ocupacionais, ele promove uma dignidade, né, dentro do trabalho, né? Então eu tenho essa relevância dentro do sistema das normas de higiene no trabalho. Aí, a relevância reduz acidentes e doenças ocupacionais, promove a dignidade no ambiente laboral, né? Então, onde é que eu tenho essas normatizações? Olha, eu tenho aqui a CLT, que fala sobre isso, a Lei 6.514, a Portaria 3214 de 78 e normas regulamentadoras, principalmente a NR 24, que trata exatamente desse tema. O que seria higiene pessoal? O nome já diz, ó, higiene pessoal. Nada mais é do que uma prática individual que reduz as contaminações, né? Então, eu tenho aqui, é uma prática individual que reduz as contaminações. A exigência normativa eu tenho ali na NR24, que é instalações sanitárias, vestiários e refeitórios, e a NR 32 é dentro dos serviços de saúde. É bem delicada essa questão da limpeza dentro dos serviços de saúde, porque e principalmente a pessoal, né, porque tem a ver ali com o ambiente hospitalar, tem a ver ali com cirurgias e tudo mais. Exemplos práticos, ó, higienização das mãos como técnica correta, uniformes limpos e cuidados com as unhas, cabelos e ausências de adornos, e uso e higienizações adequadas de EPI. Higiene ambiental são práticas para manter o ambiente de trabalho limpo, seguro e saudável.
Aí eu tenho, no seu material, eu coloquei essas definições mais. O material de apoio está mais robusto, entendeu? Aqui é mais por conta da apresentação, para não ficar tão cheio o slide, né? Mas aí no seu material, se você estiver acompanhando essa aula, recomendo que você acompanhe essa aula com o material. Você vê aí que eu tenho o conceito do que são áreas críticas, áreas semicríticas, áreas não críticas. Então, olha, seria uma área crítica, olha só, é pela questão de limpeza, ó, crítica, UTI, centro cirúrgico, cozinhas industriais. Pô, isso aqui tem que ser altamente limpo, esterilizado. Semicríticas, já é meio de boa, né? Consultórios, enfermarias, e não críticas, escritórios e áreas administrativas não precisa ter essa rigorosidade, né? Quais são os métodos de limpeza? E lembre-se, são métodos de limpeza no ambiente ambiental, certo? São métodos de limpeza ambiental. Eu tenho a úmida, né? Que é com panozinho, seria ali com panozinho úmido. Eu tenho a molhada, que eu lavo tudo, né? Já vi, por exemplo, no hospital já vi pessoal passando um panozinho úmido, mas já vi já também o pessoal lavando. Então tem ali tanto a úmida quanto a molhada. Tem a mecanizada, que é utilizando enceradeiras, aquelas máquinas de pressão, normalmente, aquelas máquinas de lavar carro, né? Máquinas de pressão, e tem a seca. Lembrando que a seca, a lavagem a seco, não é indicado para áreas críticas. Normalmente a seca é utilizada para escritórios, áreas administrativas. Normalmente a lavagem a seco é aquela que a gente utiliza para lavar estofados, né? A base normativa é a NR 24, né, que fala sobre as condições sanitárias, e a NR 32, que é com relação à biossegurança em saúde. Higiene de utensílios e equipamentos. Ó. Definição: limpeza e conservação de instrumentos, máquinas e mobiliários usados no trabalho. Quais são os métodos? Limpeza com água e detergente neutro, desinfecção química, hipoclorito e álcool 70%, esterilização, né, que é, eu posso usar tanto produto químico quanto também o vapor, né, vapor. Exemplo de aplicação: hospital, limpeza concorrente em terminal de equipamentos, e indústrias alimentícias, e também escritórios, né? Eu posso utilizar aqui, preciso fazer toda essa limpeza de teclados, telefones. Por que teclados? Porque tem um contato aqui com as mãos, rosto. Aí, pandemia, eu lembro que lá no quartel, quando eu ainda estava na época da pandemia, a gente já tinha saído ali um pouco do coisa. Toda vez que eu chegava de serviço, eu metia o álcool 70 em cima do teclado e limpava a minha mesa todinha, porque eu não sabia quem tinha usado ali, né? Durante a minha folga, alguém poderia ter usado ali, então eu sempre tinha o maior cuidado. Métodos de limpeza e desinfecção. Os métodos de higienização variam conforme o ambiente de risco, né? Limpeza manual úmida é a remoção de sujidades com pano ou mop, né? Eu tenho aqui um mop, indicada para superfície de maior contato, né? Ou seja, uma área maior. Limpeza manual molhada, lavagem completa de piso e superfície com água e detergente, adequada para áreas semicríticas e não críticas. Limpeza mecanizada, uso de equipamentos com enceradeiras e lavadoras de pressão, destinadas a grandes áreas e pisos com alta circulação. E limpeza seca, restrita a ambientes que não apresentem risco de disseminação de poeira, sendo em geral desaconselhado em áreas críticas, né? No seu material eu coloquei todas essas definições. Relação entre higiene, biossegurança e prevenção de acidente. Higiene com prevenção reduz os riscos físicos, químicos e biológicos e ergonômicos. Eu tenho aí a integração com programas, eu tenho aí toda a simbologia desses programas aqui, né? Controle de riscos ambientais, prevenção médica e monitoramento de saúde. Exemplos: serviços de saúde, higienização previne infecções. Indústria, limpeza de máquinas, evita acidentes mecânicos. Olha só que interessante. Limpeza de máquinas evita acidentes mecânicos, né? Aspectos jurídicos e normativos, né? CLT garante higiene e segurança como dever patronal. A Lei 6.514 fortalece a legislação de saúde e segurança. A Portaria 3214, ela criou as normas regulamentadoras, né? Seria ali as NRs. NRs correlatas a 24, condições sanitárias e de conforto. E a NR 32, higiene de serviço de saúde. E a NR6 é a de EPI. A NR9, que é a prevenção de riscos ambientais.
Então, vamos aí para as questões. Veja que é um assunto bem tranquilo, é mais vezes uma leitura. E lembre-se, meu aluno, eu sou muito sério com o aluno, tem um ponto que é o seu trabalho, que é o quê? Fazer aquela velha e boa leitura, fazer as marcações para a gente chegar aqui nas questões. Então vamos lá. A primeira questão diz assim, ó. Conforme a NR 24, assinala a alternativa que apresenta uma situação que justifica a instalação de um vestiário. Olha só, deixa eu explicar para você. Mesmo que você não tenha visto a NR 24, que fala sobre a higiene e conforto, eh, você, pela lógica, você consegue responder as questões. Eu trouxe aqui algumas questões para você ter essa noção, que tem como você resolver só com, né? Vamos lá. Quando o local existirem mais de 5 trabalhadores, será que é só assim? Ah, então quer dizer que todo lugar que tiver mais de 5 trabalhadores tem que ter um vestiário? Não necessariamente. Aí, quando for imposto o uso de uniforme, cuja troca deve ser feita no próprio local de trabalho. Perfeito, perfeito. Se eu tenho uma empresa e eu preciso que o meu trabalhador, quando chegar ao trabalho, ele troque a roupa que ele veio do meio externo para utilizar um uniforme específico para entrar dentro, é até questão de limpeza de ambiente. Claro que ele vai ter que trocar de roupa, e para isso eu preciso de um vestiário. Quando for necessário rodízio de trabalhadores em turnos diferentes, nada a ver. Quando a atividade estiver sujeita a causar sujidades na roupa dos trabalhadores, também não. E quando o local existirem mais de 10 trabalhadores. Em relação a instalações sanitárias, com base na NR 24, condições sanitárias e conforto local no trabalho, avaliar as afirmativas como certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Todo estabelecimento deve possuir instalação sanitária constituída por bacia sanitária sinfonada e dotada de assento com tampa. O lavatório é opcional. Não, o lavatório também é. Quer dizer que eu vou fazer cocô, xixi, né? É melhor dizer assim, número 1, número 2, e não vou lavar a mão. Porco, nojentinho. Então vamos lá, é errado, né? Em estabelecimento com funções comerciais administrativas ou similares, com até 10 trabalhadores, poderá ser disponibilizada apenas uma instalação sanitária individual, de uso comum entre os sexos, desde que garantidas as condições de privacidade. Perfeito, pois é. Olha só que interessante. Na NR 24, se a empresa tem até 10 trabalhadores, né, até 10 trabalhadores, eu só preciso só de uma instalação sanitária individual, ou seja, só preciso de um banheiro. E esse banheiro pode ser comum entre os sexos, né? Então aqui está correto. Agora até 10, né? Até 10. Eu estou vendo, normalmente, quando é uma empresa, por exemplo, que tem muito homem e poucas mulheres, normalmente a empresa tem um cuidado de fazer um banheiro específico para as mulheres. É questão de higiene mesmo, que homem é porco mesmo, não tem para onde correr não. Aí vamos lá. Será exigido um lavatório para cada 10 trabalhadores nas atividades com exposição e manuseio de material infectante. Sim, substâncias tóxicas, irritantes, aerodispersoides ou que provoque dispersão de poeira e impregne na pele e na roupa do trabalhador, exatamente. O padrão aí são 10 questões ou 10 trabalhadores. Então aqui eu tenho a primeira errada e as duas sequências corretas. Em se tratando de proporção mínima de instalações sanitárias para cada grupo de fração de trabalhadores, é exigido uma instalação a cada quantos trabalhadores se separados por sexo. Olha, se for separados por sexo, né, instalação sanitária é banheiro, né? Instalação sanitária banheiro são 20. Ou seja, tem que ter um banheiro masculino e um banheiro feminino se tiver 20 trabalhadores. A respeito do fornecimento de água potável nos locais de trabalho, conforme a NR 24, é correto afirmar que fornecimento de água deve ser feito por meio de bebedouros na proporção de, no mínimo, um para cada 60 trabalhadores ou fração, ou um sistema que ofereça as mesmas condições. É muita gente, já percebeu? Muita gente. Aí, os locais de armazenamento de água potável devem passar por limpeza no mínimo a cada 6 meses, sendo realizada a higienização e a manutenção. Aqui está tudo certo, né? Por enquanto, está aqui, está correta. A ideia é essa, o problema é aqui 6 meses, né? Vou só corrigir aqui. Isso aqui seria, né? Mas o problema está no tempo, 6 meses. Os locais de armazenamento de água deverão ser protegidos contra a contaminação por meio de isolamento feito com material duro e não poroso. Nada a ver. Aí, não é obrigatório fornecer água potável corrente, sendo permitido fornecer água em recipientes portáteis próprios e hermeticamente fechados.
né? Não precisa. Se tiver lá as garrafinhas, não tem problema nenhum. Sem bronca nenhuma. Sem bronca nenhuma. Beleza. Letra D aqui, corretíssima. Corretíssima. Só para lembrar aqui, ó, aqui são 25, né? O bebedouro é aquele bebedourozinho onde tem aquele bicozinho curvado e aquele que aperta e dá aqueles guichozinhos para cima. O curvado para colocar num copo, né? Com a garrafinha e aquele que esguicha para cima para beber, né? Então são 25 trabalhadores. E aqui não tem esse prazo de 6 meses, né? Fornecimento aqui é 25, também já seria aqui errado. Aqui seria hermeticamente fechado. São as garrafinhas, não é obrigatório ter água potável sempre, corrente. Ah, tem água corrente potável. Não, não é isso. Para beber. Aí tem que ser, né, esterilizada, tem que ser hermeticamente fechado. Vamos lá, questão 5. Um engenheiro de segurança do trabalho deve dimensionar os vestiários de uma organização em que os trabalhadores exercem atividades laborais como manuseio de material infectante. Nesse vestiário serão instalados chuveiros que deverão atender aos trabalhadores. Sabendo que a organização possui 355 trabalhadores, o número total mínimo de chuveiros a serem instalados aqui está previsto na NR 24. Então, se no seu edital pedir ali a NR 24, você vai ter que saber que são 36 chuveiros para 355 trabalhadores. Em relação à higiene pessoal no trabalho com manejo de animais, é correto. O trabalhador pode comer no local onde ocorre a ordenha. Não, poxa, o cara vai comer onde está. Lavagem das mãos antes e depois de manipular os animais é essencial, perfeito. O uso de luvas descartáveis é desnecessário? Não. A desinfecção das botas deve ser feita apenas no final do dia? Não, toda hora. E toda hora que entrar e sair do curral. Isso aqui, no caso, é de animais de leite, né? O uso de álcool em gel substitui a necessidade de lavar as mãos de jeito nenhum. Já durante a pandemia, você ficava ali passando o álcool, mas quando você chegava em casa e lavava com água e sabão, chega a sair aquela coisa preta, ou seja, você achava que sua mão estava limpa, né? Mas não estava. Assim, estava limpa de bactéria, mas de sujeira não. Questão 7. Independente do tipo de unidade de alimentação em que atue, é imprescindível que merendeiras, ao fazer a manipulação dos alimentos de modo a não contaminados, observe rigorosamente as seguintes normas de higiene, exceto. Então, qual é a norma de higiene que eu não vou observar? Limpar e desinfetar os ambientes, superfícies e equipamentos de trabalho regularmente, certo? Utilizar uniformes, equipamentos de proteção individual limpos e boas condições, certo? Lavar as mãos com água e sabão, seguindo protocolo apenas antes do início do trabalho. Não, é antes, durante e depois. Usar touca e protetor do cabelo para evitar que o cabelo caia sobre os alimentos, tá, que tem que ser feito. E evitar o uso de adornos, como anéis. Pronto, aqui está tudo certo. Sobre a limpeza e manutenção de ambientes internos, assinale a alternativa incorreta. Produtos de limpeza devem ser armazenados em locais seguros, longe do alcance de crianças e animais, certo? A troca regular de panos de limpeza e esponja evita a proliferação de bactérias e germes, certo? A higienização de superfícies de contato frequentes, como maçanetas e interruptores, deve ser feita com menos frequência do que as áreas de ambiente. Não, na realidade, tem que ser feita praticamente todos, sempre. Vou só limpar a maçaneta. É importante utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, ao manusear produtos de limpeza mais agressivos. Ah, perdão, aqui. Aqui é errada. Sim. Aqui. Perdão, aqui sim. Aqui só me enganei aqui. Maçanetas e interruptores, eles são mais sujeitos a bactérias. Então, eles têm que ser limpos mais vezes. Aqui está correto. E é importante utilizar equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, ao manusear produtos de limpeza mais agressivos. Perfeito aqui a letra D. A frequência da limpeza deve ser ajustada conforme o tipo de ambiente. E o fluxo. Ah, não, ele está pedindo a incorreta, perdão. Eu que estou ficando doido. Calma. É isso. Deixa eu só corrigir aqui. Aqui tá. É isso mesmo, ó. Deve ser feita com menos frequência. Não, na realidade é com mais frequência. Desculpa. Aqui essa tá correta, aqui tá certo, frequência aqui. Pronto, aqui é com mais. Tá vendo? Sempre, sempre. Não vou mentir. Muita gente erra. Já errei questões, ficar desse danado dessa correta e incorreta. Só vê lá no começo incorreta, mas na hora da prova o cara tá aqui, a ansiedade lá nas alturas, e termina marcando a correta, como eu acabei de fazer, né? Na realidade aqui, foi uma falha minha. Então é com mais frequências, exatamente.
Como eu utilizo maçanetas e coisas com mais frequência, eu tenho que limpar ela com mais frequência, beleza? Então, até a próxima aula. Tamo junto. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!